Com a palavra, o senhor ministro Alexandre Tobini, presidente do Banco Central do Brasil, para fazer sua exposição. Eu só tenho publicidade. Todos os blogs das minhas campanhas foi... É mesmo? Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Lindbergh Farias, excelentíssimo senhor vice-presidente desta comissão, senador Luiz Henrique, excelentíssimas senhoras senadoras e excelentíssimos senhores senadores, senhoras e senhores aqui presentes. É sempre uma grande honra retornar a esta Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, hoje, para prestar esclarecimentos a Vossas Excelências e à sociedade brasileira, em atendimento ao contido na Resolução do Senado Federal número 32, de 2007, que alterou o artigo 99 do Regimento Interno desta Casa, para discorrer sobre os fundamentos econômicos, a forma de condução da política monetária e os resultados da economia e das ações do Banco Central do Brasil, e também me colocar à disposição para atender ao requerimento número 14, de 11 de março deste ano, desta comissão. O meu pronunciamento está dividido em 3 partes. Foi distribuído a Vossas Excelências um conjunto de dados auxiliar ao pronunciamento, para depois utilizarmos também na fase dos debates. Como disse, meu pronunciamento estará dividido em 3 partes. Primeiro, farei uma breve exposição sobre a economia internacional, que passa por um período de transição, com perspectivas de maior crescimento neste e nos próximos anos. Essa transição implica na normalização das condições monetárias e, consequentemente... Eu queria pedir silêncio aos senhores senadores. Está difícil aqui para o nosso ministro Alexandre Tobini. Essa transição, porque passa a economia internacional, implica na normalização das condições monetárias e, consequentemente, no realinhamento dos preços dos principais ativos financeiros, o que naturalmente gera um aumento da volatilidade em todos os mercados. Esse processo não deve ser confundido com vulnerabilidade de economias emergentes. Gostaria de enfatizar a Vossas Excelências que o Brasil está muito bem preparado para enfrentar essa transição, com robustos fundamentos econômicos e financeiros, e que o resultado dela será positivo para a economia global. Na segunda parte da minha exposição, pretendo discorrer sobre a atividade econômica no Brasil. A economia brasileira também passa por uma transição. O crescimento de 2013 foi marcado por uma alteração na composição da demanda, com ampliação dos investimentos e moderação do consumo das famílias. Prospectivamente, estimamos que o ritmo de crescimento em 2014 deve se manter em patamar próximo ao do ano passado. O avanço do investimento, especialmente em logística e infraestrutura, somado a esforços de qualificação da mão de obra, tende a se traduzir em ganhos de produtividade para a economia brasileira. Por fim, na terceira parte do meu pronunciamento, falarei sobre a dinâmica dos preços e a condução da política monetária no país. O Banco Central tem agido para assegurar a convergência da inflação à trajetória de metas. Como tenho relembrado em várias oportunidades, os resultados da política monetária sobre a inflação são cumulativos e se manifestam com defasagens. Dessa forma, parte dos efeitos do ciclo monetário sobre os preços ainda está por vir. Não obstante, a política monetária no contexto atual deve se manter especialmente vigilante. Excelentíssima senhora senadora e senhores senadores, o mundo passa por um período de transição com perspectiva de maior crescimento econômico e intensificação do comércio internacional. As projeções de organismos internacionais apontam um crescimento global em torno de 3,7% em 2014 e 3,9% em 2015, contra um desempenho, uma expansão de 3% da economia global
no ano passado. O comércio internacional, por sua vez, deve se expandir 4,5% e 5,2%, respectivamente, em 2014 e 2015, de acordo com esses organismos internacionais. Essa transição tem sido liderada pela recuperação da economia dos Estados Unidos, mas há sinais de algum crescimento em outras importantes áreas, como a zona do euro, o Reino Unido e o Canadá. No caso da zona do euro, a perspectiva de crescimento ainda é modesta, heterogênea e com vários potenciais riscos e vulnerabilidades. A previsão é de um crescimento de apenas 1% em 2014, mas isso representa para a região uma significativa melhora em relação ao ano passado, quando se observou retração da atividade econômica da ordem de 0,4%. A Alemanha continua sendo a força motriz, enquanto vários países, principalmente da periferia europeia, sofrem com o processo de ajustes, com baixas taxas de crescimento ou mesmo retração. Isso tudo ocorre em um ambiente de altas taxas de desemprego, principalmente de jovens, sistema financeiro ainda com vulnerabilidades e que vai passar neste ano por uma avaliação da qualidade de seus ativos, e também a região se caracteriza por algum risco de deflação em alguns dos países da zona do euro. A economia chinesa, por sua vez, consolida um ritmo de crescimento em torno de 7% a 7,5% ao ano. É um crescimento menor do que o observado nos últimos 14 anos, mas representa hoje contribuição maior para a economia mundial, se comparado ao início deste século. A China de hoje é 3,5 vezes maior do que era no começo do século 2000. Em síntese, a principal notícia sobre a economia mundial é seu processo de recuperação. E uma das consequências é a transição de volta à normalidade das condições monetárias internacionais, especialmente nos Estados Unidos. No entanto, é importante que as autoridades monetárias tenham cautela e flexibilidade na condução desse processo, inclusive para fazer ajustes, caso necessário. Como tem enfatizado no Brasil e nos eventos e fóruns que participam no exterior, a normalização das condições monetárias globais é positiva, pois significa que a maior economia está acelerando seu ritmo de crescimento e isso tem potenciais desdobramentos favoráveis para países avançados e emergentes. Essa normalização das condições monetárias leva ao realinhamento dos preços dos principais ativos financeiros, inclusive o câmbio. Este é um processo natural, de certa forma esperado e previsível, que começou com a discussão da redução do ritmo de afrouxamento monetário em maio de 2013, após vários anos de políticas monetárias expansionistas. O aumento da volatilidade nos mercados financeiros internacionais, que observamos desde maio de 2013, é reflexo desse processo. É uma consequência típica de períodos de transição, que geralmente são repletos de incertezas quanto à magnitude e à velocidade dos ajustes. Esse processo e suas consequências não devem ser confundidos com vulnerabilidade. A propósito, nós, Banco Central do Brasil, fomos os primeiros a ressaltar esse fato, o que contribui para afastar a falsa tese de vulnerabilidade ou fragilidade generalizada das economias emergentes. O Brasil, em particular, tem robustos fundamentos econômicos e financeiros. É comprovadamente resistente a choques externos, possui colchões, instrumentos e tem um sistema financeiro sólido. Possuímos 377 bilhões de reservas internacionais, somos credores externos líquidos, nosso endividamento externo é baixo e os compromissos de curto prazo são relativamente pequenos. A parcela da dívida pública interna em mãos de não residentes é de apenas 17%. E o nosso sistema financeiro está entre os mais capitalizados, líquidos e de maior nível de provisão, com baixa dependência de recursos externos e de exposição a outras moedas. O nosso balanço de pagamentos apresenta uma composição saudável, compatível com o estágio de desenvolvimento de nossa economia e com os desafios de financiamento do investimento que demandamos. O déficit nominal das transações correntes em 2014 deverá ser, em termos
nominais inferior ao observado em 2013. E cerca de 80% desse déficit deverá ser financiado por investimento estrangeiro direto. A balança de bens e serviços será beneficiada a médio prazo, tanto pelo maior vigor do comércio mundial, como pelo novo patamar de câmbio. Excelentíssima senadora, excelentíssimos senadores, com todos esses sólidos fundamentos, não há que se falar em fragilidade ou vulnerabilidade da economia brasileira. A propósito, o relato que tenho recebido nas conversas que mantenho regularmente com representantes do mercado aponta para o reconhecimento da resiliência e diferenciação de nossa economia. E isto tem sido corroborado pelos dados. Os fluxos de investimento estrangeiro, por exemplo, intensificaram-se. Em fevereiro, houve ingresso líquido de 9,2 bilhões de capitais estrangeiros em renda fixa, bolsa, investimento estrangeiro direto e empréstimos. Nos primeiros 8 dias úteis de março, já ingressaram mais de 4,6 bilhões nessas rubricas. Não obstante esses sólidos fundamentos, ressalto que a economia mundial está em transição, que há um processo de realinhamento de preços relativos dos principais ativos e, por isso, aumentou a volatilidade dos mercados financeiros internacionais. O Brasil tem respondido a esse processo de forma clássica, técnica. Estamos apertando a política monetária para fazer a inflação convergir para a trajetória de metas. A taxa de câmbio tem flutuado, atuando como primeira linha de defesa contra choques externos, e temos usado os colchões, em particular as reservas internacionais, para suavizar o processo de ajuste de preços relativos e seu impacto na economia real. Em relação ao cenário doméstico, o crescimento em 2013 foi marcado por uma alteração, como mencionei há pouco, na composição da demanda, com ampliação dos investimentos e moderação do consumo. Essa mudança contribui para a sustentabilidade do processo de crescimento, à medida que representa maior capacidade de oferta futura. Prospectivamente, estimamos que o ritmo de crescimento em 2014 deve se manter em patamar próximo ao do ano passado. O consumo seguirá crescendo, sustentado pela expansão do emprego, pelos aumentos reais de salários e pela ampliação moderada do crédito. O investimento ganha impulso, favorecido pela execução dos projetos de infraestrutura, já contratados no âmbito do programa de concessões e pela ampliação das áreas de exploração de petróleo, entre outros. Pela ótica da oferta, o cenário de maior crescimento global, combinado à depreciação já observada do real, deverá propiciar ganhos de competitividade para a indústria e para a agropecuária. O setor de serviços, por sua vez, será beneficiado este ano pela realização da Copa do Mundo. Nos últimos anos, um dos fatores que mais contribuiu para o crescimento no Brasil foi a absorção de mão de obra. Atualmente estamos próximos ao pleno emprego. Em 2013, o nível de desemprego foi o menor de nossa história recente. E para o Brasil crescer a taxas mais altas, é preciso estimular fontes complementares de crescimento. A propósito, já há indicadores que apontam para a melhora da competitividade da indústria. O setor industrial investiu em máquinas e equipamentos e o custo unitário do trabalho, em termos reais, caiu em 2013, o que representa uma mudança em relação aos anos anteriores. A produtividade da indústria cresceu 2,4% em 2013. Esse incremento representa também uma inflexão em relação ao que vinha sendo observado nos últimos anos. De certa forma, isso é resultado de políticas públicas de incentivo ao investimento e à qualificação da mão de obra e do reposicionamento da indústria nacional, que vem buscando ganhar eficiência. Aumentar a produtividade e a competitividade é fundamental para que a indústria brasileira possa aproveitar as oportunidades que surgem nos mercados doméstico e internacional. Quanto ao setor agrícola, a produção de grãos continua em plena expansão e deve bater novo recorde em 2014. A última estimativa do IBGE aponta para a expansão de 1,1% da produção de grãos. Um destaque para o aumento da safra de feijão e arroz, respectivamente 27% e 6,3%, produtos típicos da dieta da população brasileira. Também no lado das commodities, a estimativa é de expansão de 8,3% na produção de soja, principal produto da nossa pauta de exportação.
A expansão da safra agrícola brasileira tem sido reconhecida por elevados níveis de produtividade e deve ser amplamente favorecida pelas obras de infraestrutura em curso, especialmente no setor portuário, rodoviário e ferroviário. Como mencionei na última vez que estive nesta comissão, um bom exemplo é o impacto potencial da ampliação e modernização prevista para a BR-163, que ligará o centro-oeste do Brasil, forte produtor de grãos, aos portos da região norte e nordeste. De acordo com estimativas da Confederação Nacional da Indústria, as melhorias na BR-163, viabilizando o escoamento da safra pelos portos do norte e do nordeste, podem representar entre 3 a 5 dias a menos de viagem à Europa, o que representa redução significativa de custos, além de contribuir para desafogar o fluxo, por exemplo, no Porto de Santos. Há, portanto, na economia doméstica, sinais de mudanças na composição da demanda e também da oferta agregada. A velocidade de materialização dessas mudanças acima citadas e dos ganhos dela decorrentes depende também do fortalecimento da confiança das empresas e das famílias. A propósito, é importante deixar claro que o Brasil tem conduzido uma ampla agenda de reformas estruturais. Várias das reformas que outros países estão fazendo agora, nós já fizemos há alguns anos. No atual estágio, no entanto, o foco são as reformas que visam qualificar a mão de obra, ampliar os investimentos e aumentar a produtividade da economia brasileira. No que concerne a qualificação da mão de obra, destacam-se as 8 milhões de vagas no Pronatec e as 100 mil bolsas de estudos no Programa de Ciências Sem Fronteiras. Quanto aos investimentos, temos um amplo programa de concessões. Desde o segundo semestre de 2013, foram realizados vários leilões e, consequentemente, contratados vultosos investimentos, com destaque para os 4.200 quilômetros em rodovias, os 11 terminais portuários de uso privado, totalizando aproximadamente R$ 8 bilhões de investimento e movimentação estimada de 116 milhões de toneladas por ano, e 2 aeroportos internacionais, Galeão e Confins, com investimentos estimados em 9,2 bilhões, o que se soma a outros 4 aeroportos, Brasília, Viracopos, Guarulhos e São Gonçalo do Amarante, licitados nos anos anteriores e com obras já em fase de execução, cujos investimentos totais são estimados em cerca de 17 bilhões de reais. Todas essas iniciativas visam tornar a economia brasileira muito mais produtiva e competitiva. Ao contrário de economias avançadas, que já contam com ampla oferta de infraestrutura e abundante mão de obra qualificada, no Brasil há muito que avançar nesses 2 fatores. Por isso, as oportunidades aqui são maiores, assim como os potenciais retornos, tanto para as empresas e investidores, quanto para toda a economia. O potencial de ganho de produtividade da economia brasileira é enorme. O que precisamos e que o governo federal está fazendo é criar condições para que todos esses investimentos se concretizem. Excelentíssimas senadoras, excelentíssimos senadores, antes de partir para o tema da inflação, queria falar um pouco sobre o mercado de crédito no Brasil. 2 pontos a destacar. Primeira perspectiva, expansão do crédito para 2014. E, em segundo lugar, o comportamento da inadimplência neste mercado. A nossa expectativa é de que o crédito cresça em torno de 13% este ano, ritmo que representa uma expansão sustentável. Por outro lado, continuamos observando uma expansão mais robusta no crédito imobiliário, cujo estoque ainda é baixo, principalmente quando comparado aos padrões internacionais. As concessões de crédito ao consumo, por sua vez, mantêm uma tendência de desaceleração, em parte motivada pelas próprias instituições financeiras, em parte pela desalavancagem das famílias. Por outro lado, deveremos observar um gradual reposicionamento do sistema financeiro nacional. Os bancos públicos, por orientação do controlador, deverão concentrar suas atividades em seus nichos tradicionais, após desempenharem um importante papel contracíclico no período pós-crise de 2008. Quanto à inadimplência, observamos retração nos últimos 2 anos em praticamente todas as modalidades de crédito. A inadimplência fechou 2013 no seu mínimo recente. Desde meados de 2012, tem registrado trajetória declinante em todos os principais segmentos
de crédito, mas, sobretudo, no crédito livre. Nos últimos meses de 2013 e neste início de 2014, tem se estabilizado em níveis baixos, significativamente inferiores aos observados no início do ano passado. O endividamento das famílias, excluindo o financiamento imobiliário, encerrou 2013 no menor nível dos últimos 3 anos. Esse comportamento favorável da inadimplência é resultado da combinação de vários fatores, como a sustentação do crescimento do emprego e da renda, a adoção de importantes ações macroprudenciais e iniciativas de educação financeira. As ações macroprudenciais contribuíram para frear a expansão das concessões de crédito de maior risco, ao mesmo tempo que incentivaram uma maior seletividade das instituições na contratação de novas operações, com a adoção de parâmetros mais adequados às características dos diferentes segmentos de tomadores e das garantias apresentadas. Paralelamente, observou-se uma crescente convergência da demanda e da oferta de crédito em modalidades como os empréstimos consignados e habitacionais, que tendem a apresentar menor risco para o sistema financeiro e menor custo para os tomadores. De forma complementar, diversas iniciativas de educação financeira e uma maior conscientização das famílias têm contribuído para a expansão do crédito com mais qualidade. A consolidação da inadimplência em patamar baixo contribui para aumentar ainda mais a rigidez do sistema financeiro nacional. Excelentíssima senhora senadora, excelentíssimos senhores senadores, em relação à inflação, o Banco Central tem agido para assegurar a sua convergência à trajetória de metas. O atual ciclo de aperto monetário, iniciado em abril do ano passado, já resultou em elevação de 3,5 pontos percentuais na meta da taxa Selic. A esse respeito, um aspecto importante e para o qual o Banco Central tem chamado a atenção reside no fato de que os efeitos das ações de política monetária sobre a inflação são cumulativos e se manifestam com defasagem. Dessa forma, parte significativa das respostas dos preços ao atual ciclo de aperto monetário ainda está por se materializar. Não obstante isso, a inflação plena recuou 1 ponto percentual nos últimos 7 meses, sendo que, no caso específico dos preços livres, o recuo alcança 2 pontos percentuais. Por sua vez, a inflação nos preços administrados aumentou aproximadamente 2 pontos percentuais no mesmo período, indicando que está em curso o processo de realinhamento desses preços. Importante destacar que o citado recuo da inflação cheia ocorreu em contexto de depreciação cambial, que, diga-se de passagem, superou 15% apenas nos últimos 12 meses. Como o Banco Central tem enfatizado, a depreciação cambial constitui fonte de pressão inflacionária no curto prazo. No entanto, os efeitos secundários dela decorrentes tendem a se materializar em prazos mais longos, mas podem e devem ser limitados pela adequada condução da política monetária, e assim tem sido feito. Excelentíssima senadora, excelentíssimos senadores, a alta variação dos índices de preços ao consumidor nos últimos 12 meses contribui para que a inflação ainda mostre resistência, que a propósito tem se mostrado ligeiramente acima daquela que se antecipava. Somem-se a isso pressões localizadas que ora se manifestam, especialmente no segmento de alimentos in natura. Em princípio, trata-se de um choque temporário e que tende a se reverter nos próximos meses. Mesmo assim, a política monetária deve atuar de modo a garantir que os efeitos desse choque se circunscrevam ao curto prazo. Em resumo, ressalto que em momentos como o atual, a política monetária deve se manter especialmente vigilante, de modo a minimizar riscos que níveis elevados de inflação persistam no horizonte relevante para a política monetária. Excelentíssima senadora, excelentíssimos senadores, essas são as minhas considerações iniciais e aproveito para reafirmar que o Brasil encontra-se bem posicionado para enfrentar os desafios deste período de transição da economia mundial, que o Banco Central tem agido para assegurar a convergência da inflação à trajetória de metas. Sendo assim, encerrando meu pronunciamento, coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência e do senhor presidente para os debates.